Pare de murmurar. No livro de João, capítulo 6, versículo 43 diz: Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Murmuração é pecado. É uma forma corrupta de conversação que causa muitos problemas na vida das pessoas. Também abre muitas portas para o inimigo. Lembre-se, as palavras têm poder. Palavras de reclamação e murmuração carregam um poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que as ouvem. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. O apóstolo Paulo nos instruiu a não usar nenhuma palavra torpe, e isso inclui a murmuração. Murmuração e reclamação poluem nossa vida e provavelmente soa como maldição para o Senhor. Para ele, isso é poluição verbal. Poluir é envenenar. Já parou para pensar que você e eu podemos envenenar nosso futuro ao murmurar sobre o que está acontecendo agora? Quando reclamamos sobre nossa situação, permaneceremos nela. Quando louvamos a Deus no meio da dificuldade, Ele nos liberta delas. A melhor maneira de começar o dia é com gratidão e ações de graças. Dê uma rasteira no diabo. Se você não encher seus pensamentos e conversas com coisas boas, ele definitivamente os encherá com coisas ruins. Pessoas verdadeiramente agradecidas não murmuram. Elas estão tão ocupadas sendo gratas pelas coisas boas que não têm tempo de notar as coisas sobre as quais poderiam murmurar. O mundo está cheio de duas forças, a boa e a má. A Bíblia nos ensina em Romanos 12, 21, que o bem vence o mal e que devemos escolher o bem. Se estivermos numa situação negativa, má, poderemos vencê-la com o bem. O louvor e as ações de graças são forças boas. A murmuração e a reclamação são forças más. Ore comigo assim: Senhor, tenho ciência que a murmuração abre brechas para o inimigo agir em minha vida. Me liberto disso definitivamente. Me ajude, Senhor, a controlar minha língua através da ação do seu Santo Espírito. Que da minha boca saiam apenas palavras de edificação e gratidão. Que através das minhas palavras, diversas pessoas sejam abençoadas e santificadas. Use-me, Senhor, para a tua honra e glória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cale-se no calor das emoções. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um dos momentos mais difíceis para disciplinar nossa mente, nossa língua, nosso humor e nossas atitudes é durante uma tempestade. Experimentamos tempestades de muitos níveis. Temos nossa fé testada e provada, e devemos aprender como nos comportar na tempestade. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca. Por quê? Creio que porque em sua humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer. Ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa, entre outras. Até mesmo um cristão maduro dirá coisas que não deveria quando a pressão é intensa e dura por muito tempo. Jesus é o Filho de Deus.
Ele mesmo é Deus, mas veio na forma de um ser humano. O escritor de Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. Quando abrimos a nossa boca no calor das emoções, poderemos desfrutar de aborrecimentos e situações muito desagradáveis. A atitude mais sábia é calar, por mais difícil que seja. Não conseguiremos conter a nossa língua sem a ajuda do Espírito Santo. Nossa humanidade nos conduz a falar, enquanto o Espírito Santo nos conduz a ficarmos quietos. Ore comigo assim: Senhor amado, no dia de hoje peço a Ti que me ajude a controlar as minhas emoções. Percebo que por vezes, no calor dos acontecimentos, falo e ajo como não deveria. Minha humanidade fala mais alto em algumas situações. Peço a Ti que o Teu Santo Espírito me conduza nessas circunstâncias. Me dê sabedoria para saber agir nesses momentos. Me ensine a me comportar nas tempestades da vida, para me tornar um cristão maduro na fé. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um espírito murmurador, crítico e repreensível. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 4 diz: Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Em outra tradução diz: Nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graças. O que Paulo está dizendo aqui é: ao invés de irar-se, ofender e entristecer o Espírito Santo usando suas palavras, mostre sua gratidão a Deus. O espírito murmurador, crítico e repreensível deve ser completamente banido da sua vida. Você já murmurou hoje? Você tem que ser honesto, porque Deus sabe. Nós nunca mudamos ou crescemos sem antes enfrentar a verdade e admitir que falhamos. Você pode pensar: bem, sim, eu tenho murmurado, mas tenho uma boa razão. Se fosse tratado da maneira como sou tratado, se levasse a vida que levo, você murmuraria também. As desculpas de qualquer tipo só vai te manter onde você está. Elas te impedem de seguir em frente. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará quando for aplicada em nossa vida. O Espírito Santo está no ramo da convicção. Ele é o agente de santificação. Ele desenvolve o processo de santidade em nós. Jesus planta a semente em nós, sua própria semente. E então o Espírito Santo nos ensina a palavra, aguando a semente. Ele também nos vê como um jardim de Deus que está sendo cultivado e amorosamente nos mantém capinados. Desculpas são como ervas daninhas. Se permitirmos que cresçam, sufocarão os frutos. Você é uma pessoa murmuradora, crítica e irrepreensível? Você tem um problema nessa área? Agora tem uma boa notícia para você. Você sabia que você pode ser liberta? Qualquer um pode ser. Se você possui circunstâncias genuinamente negativas em sua vida,
e ainda sentir-se no direito de reclamar, cuidado. A atitude de reclamar não vai te permitir sair do lugar. O problema que você pode estar vivendo inaugura um ciclo. Primeiro, alguém encontra alguma circunstância amarga, então murmura, o que faz permanecer na circunstância. Aí, Satanás acrescenta mais miséria, o que leva a mais murmuração. Agora a pessoa tem duas razões pelas quais murmurar. Enquanto o ciclo continua, logo estará perdido num mar de problemas e murmurações. E isso transforma-se em um estilo de vida. Você vai se sentir carente e oprimido. Frequentemente, também se sente só. Pessoas com espírito crítico têm dificuldades de manter amizades. Estão acorrentadas aos seus problemas e depois de um período de tempo, os que estão ao seu redor se cansam de ouvir os seus ais. A murmuração é como assobiar para o diabo, que vem imediatamente para nos causar mais sofrimento. Se você e eu decidirmos não mais murmurar, posso afirmar de antemão que isso será um grande desafio. Muitas vezes não percebemos o quanto murmuramos até que alguém ou alguma coisa, como no caso esta mensagem que você está ouvindo agora, chame a nossa atenção. Com que facilidade nos impacientamos e começamos a murmurar quando ficamos presos no trânsito ou enquanto esperamos na fila do supermercado ou do shopping? Com que rapidez apontamos as falhas dos nossos amigos ou membros da família? Murmuramos sobre o nosso trabalho quando devíamos ser gratos a Deus por ter um. Reclamamos sobre os preços altos quando devíamos agradecer a Deus por poder sair e fazer compras. Poderia continuar enumerando os fatos, mas creio que cada um de nós reconhece as áreas nas quais tem problema com murmuração. Uma dura verdade. Um espírito crítico quase sempre está enraizado no orgulho. A indignação explode numa pessoa orgulhosa quando ela está transtornada. A indignação é uma atitude que diz: eu não merecia estar nessa situação. Eu merecia ser tratado melhor por Deus e pelos outros. Pensamos, milhares podem estar na mesma situação, mas isso não devia acontecer comigo. Não conseguiremos parar de murmurar sobre o que não temos se não nos humilharmos e percebermos como somos abençoados em tudo o que temos. Devemos aprender a apreciar o que as pessoas fazem por nós e parar de reclamar sobre o que não fazem. Ore comigo assim: Senhor querido, coloco hoje no seu altar a minha boca. Reconheço que a murmuração e a reclamação e a queixa vão me manter no deserto. Me ajude, Senhor, a combater esse mal que me corrói dia a dia. Sozinho não conseguirei me livrar desse hábito terrível que só abre portas para o inimigo. Sei que grande parte desta murmuração está no orgulho. Me mostre, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, se existe orgulho em mim, que me impede de me aproximar e criar mais intimidade contigo. Me humilho na sua presença neste momento, pedindo a sua ajuda para que eu me torne uma pessoa de acordo com a sua vontade, sendo um representante do reino de Deus neste mundo caído. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louve e agradeça o tempo todo. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não devíamos louvar e oferecer ações de graças apenas quando há razão para fazê-lo. É fácil agradecer e louvar quando temos uma razão para isso, mas isso não é sacrifício. Deveríamos espontaneamente oferecer louvor e ações de graças o tempo todo. Deveríamos agradecer a Deus por todas as suas bênçãos,
e pelo favor que Ele tem nos concedido. Se fizéssemos uma lista de bênçãos, perceberíamos claramente como é bom ser tão abençoados. Muitas vezes não damos valor a tudo o que temos, porque temos em abundância, enquanto pessoas que vivem em miséria se considerariam ricas se as tivessem. Água limpa e fresca é um exemplo. Na Índia e em muitas partes do mundo, a água é um produto que não é fácil de se encontrar. Algumas pessoas têm que andar quilômetros para conseguir o suficiente para apenas um dia, ao passo que nós temos água suficiente para tomar banho, cozinhar, lavar a louça, nadar, entre outras. Podemos tê-la quente ou fria, da forma que quisermos, tanto quanto desejarmos. Há muitas coisas pelas quais agradecer, se decidirmos ser uma pessoa que oferece ações de graças continuamente. A carne procura razões pelas quais reclamar, mas o Espírito busca razões para glorificar a Deus. Em Filipenses 2,14, o apóstolo Paulo nos alerta: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Em 1 Tessalonicenses 5,18, ele nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Finalmente, em Efésios 5,20, ele escreve que deveríamos dar sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por esses versículos, vemos que não só devemos evitar nos queixar, praguejar, acharmos falhas nas pessoas, murmurar, questionar e duvidar, como também dar graças o tempo todo em qualquer circunstâncias, por tudo. Isso não significa que temos que agradecer a Deus por todas as coisas negativas que nos acontecem, mas agradecer-lhe nelas. O Senhor é grandemente honrado quando nos recusamos a murmurar numa situação na qual naturalmente o faríamos. Ande uma milha a mais e recuse-se a murmurar. Pelo contrário, escolha ser grato no meio de suas circunstâncias. Agora, grave isso. Você terá de agir assim de propósito, mas nem sempre você vai querer fazer isso. Mas pode liberar poder em sua vida se o fizer. A vida de louvor é uma vida de poder. Ore comigo assim: Senhor amado, muito obrigado. A cada dia, meu Pai, encontro mais e mais motivos para agradecer. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipotente e onipresente, mas ao mesmo tempo é um Pai zeloso, amoroso e provedor. Tenho apenas motivos para agradecer. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigado pelo teu amor que me sustenta todos os dias. Obrigado pela sua graça, pois ela me basta. Obrigado por Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, por mim, sem eu merecer. Obrigado pelo seu Santo Espírito que me consola, me ajuda, me mostra a verdade e me conduz em cada passo da caminhada. Gratidão, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ela dizia: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Que diremos da mulher com o fluxo de sangue? Estava doente há 12 anos. Tinha sofrido muito e ninguém pôde ajudá-la. Com certeza essa mulher era constantemente atormentada
por pensamentos de desesperança. Quando ela decidiu ir até Jesus, ela deve ter ouvido: de que adianta? Mas decidiu enfrentar uma multidão tão grande que chegava a sufocá-la. Tocou as vestes de Jesus, virtude fluiu e ela foi curada. Mas há um detalhe que não podemos perder no versículo seguinte, em Marcos 5:28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia, você entende? Ela dizia, não importa como a mulher se sentia, não importa quantos tentaram desanimá-la. Embora o problema já durasse 12 anos e parecesse impossível passar pela multidão, essa mulher recebeu seu milagre. Jesus disse que fora a fé que a tinha salvado. A fé dessa mulher foi liberada por meio de suas palavras. A fé tem de ser ativada para funcionar, e nós a ativamos pelas palavras. Continue falando e não desista da esperança. No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 12 diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Uma mulher com uma doença incurável foi totalmente curada. O que ela vivia era impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Esse versículo de Zacarias revela um verdadeiro tesouro. Como presos de esperança, ele diz, devemos ser cheios de esperança, devemos pensar esperança, devemos falar esperança. Esperança é o fundamento no qual a fé se apoia. Algumas pessoas querem ter fé depois de perder toda a esperança. Não vai funcionar. Recuse-se a parar de ter esperança. Não importa quão morta a situação possa estar. Quantos anos tenham passado, Deus ainda é Deus. E esse versículo nos diz que, se permanecermos positivos e formos presos de esperança, Deus nos restituirá em dobro tudo o que perdemos. Aleluia! Ore comigo assim. Senhor querido e amado, essa mensagem toca muito meu coração. A mulher do fluxo de sangue, por mais impossível que fosse a sua cura, Jesus a curou. Busco uma fé como a dela, que enfrentou a multidão, cheia de esperança, e tocou a veste de Jesus. O Senhor é o Deus do impossível. Tudo para ti é possível. Renovo minha esperança neste momento e entrego na sua santa presença o meu impossível. Permaneço firme e forte, cheio de fé e esperança, esperando em ti. Esperando o tempo oportuno para receber em minhas mãos o milagre que tanto espero. Honrar e glorificar o seu santo nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O coração ensina a boca. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 23 e 24 diz: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O coração do sábio ensina a sua boca. Palavras e pensamentos são tão próximos que fica difícil dividi-los. Nossos pensamentos são palavras silenciosas, ouvidas apenas por nós e o Senhor. Essa voz branda afeta nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria e nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca. Podemos dizer palavras de edificação, porém muitas vezes parecemos tolos. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos uma vida em abundância. Para entrarmos neste nível de vida abundante, precisamos operar com a mente de Cristo.
O produto de um coração sábio são boas atitudes e palavras edificadoras que saem da boca. Na verdade, o homem que tem a verdadeira sabedoria que nasce do temor do Senhor possui lábios que promovem a instrução. Ele não se contenta em ter um coração domado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ele quer transmitir aos outros o ensino que recebeu das Escrituras, seja falando sobre eles ou dando exemplos de vida. Não é possível que o homem sábio guarde o entendimento só para si. Assim, é necessário que você decida que tipo de pessoa será em seu meio. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 9 diz que com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Devemos cuidar de nossos pensamentos e do nosso coração. Consequentemente, nossas palavras serão agradáveis. Ore comigo assim: Senhor, não quero guardar maus sentimentos dentro do meu coração. Quero que ele seja correto diante de ti. Me dê um coração sábio, para que através dele eu possa levar palavras de edificação a outras pessoas e tenha boas atitudes. Peço que pelo poder do Espírito Santo tu me capacites a manter meu coração puro e reto. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dome a sua língua. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 4 a 8 diz: Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago diz nessa passagem que nenhum homem pode domar a língua, não sozinho. No versículo 8, Tiago declara que a língua é incontida. Qualquer coisa incontida será selvagem e incontrolável, sempre querendo fazer a sua própria vontade. Para isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo para controlar a língua. Mas Deus não fará tudo por nós. Devemos aprender a disciplinar a boca e responsabilizar-nos pelo que sai dela. Se a nossa vida não está adequada, talvez devêssemos fazer um inventário do que falamos. Como você fala sobre o seu futuro? Se não está satisfeito com sua vida e quer vê-la mudar, terá de começar e profetizar um futuro melhor para si mesmo e para seus queridos, de acordo com a palavra de Deus. Você pode mudar as coisas na sua vida cooperando com Deus. Sem Deus, você não pode mudar coisa alguma, mas em concordância com Ele, todas as coisas são possíveis. Sim, você pode começar a mudar as coisas na sua vida se tomar a palavra de Deus e começar a declará-la. A maioria de nós não usa a boca para a finalidade concebida por Deus. Há um grande poder e autoridade nas palavras. O tipo de poder depende do tipo de palavra. Podemos amaldiçoar nosso futuro, falando mal dele, ou podemos abençoá-lo, falando bem dele. Alguns têm aprendido o perigo de falar negativamente, mas Deus quer que avancemos um passo a mais. Ele quer que comecemos a profetizar o que desejamos ver acontecer conosco. A maioria de nós tem algum tipo de sonho ou visão. Alguma coisa que queremos na vida, pessoal,
financeira, social, espiritualmente, para a nossa família, para nosso ministério, para a nossa saúde. Há coisas materiais e espirituais que desejamos. Quase sempre é uma mistura de ambos. Queremos crescer espiritualmente e ser usados por Deus, e também queremos ser abençoados em nossas circunstâncias materiais. Você precisa chamar à existência as coisas que não são como se fossem e saber esperar a manifestação através do reino espiritual. Você precisa cooperar com o plano de Deus para a sua vida, mas para isso precisa criar intimidade com Ele, para que você desfrute do que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Use sua língua para o bem. Profetize sobre sua vida coisas boas e pautadas na palavra de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, entro na sua presença neste momento, pedindo no dia de hoje que me ajudes a controlar as palavras que saem da minha boca. Segundo a sua palavra, não conseguirei fazer isso sozinho. Me ajude a domar a minha língua e que de minha boca saiam apenas palavras de edificação. Que teu Santo Espírito me ajude nesse processo. Me dê a sabedoria para monitorar meus pensamentos, pois sei que as palavras que saem da minha boca partem de maus pensamentos e sentimentos. Quero criar intimidade contigo e desfrutar da sua graça e presença. A sua graça me basta e o seu amor me sustenta. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pronuncie a palavra e esqueça o passado. No livro de Isaías, capítulo 65, versículos de 16 a 18 diz: Aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Nessa passagem, na qual o Senhor fala ao seu povo Israel, vemos um princípio duplo que pode ser considerado em cada área em que desejamos vitória. Primeiro, nenhuma palavra tem tanta autoridade como a que nós pronunciamos. E segundo, nosso futuro não pode ser abençoado até deixarmos o passado para trás. Em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, o Senhor propõe este mesmo princípio, que diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Uma consideração cuidadosa dessas passagens é que podemos cooperar com o plano de Deus, pois ele diz no último versículo: porventura não o percebeis? Podemos liberar o plano de Deus, não mais considerando e pensando sobre coisas velhas, mas crendo que Deus tem um bom plano para o nosso futuro. Se o que pensamos sai da boca, não conseguiremos domá-la se não fizermos alguma coisa sobre os nossos pensamentos. Se pararmos de viver mentalmente no passado, começaremos a pensar e a falar de acordo com Deus. Fazendo assim, estaremos, na verdade, profetizando o nosso próprio futuro. Ore comigo assim: Querido Deus, aprendi que as palavras que saem da minha boca têm poder. Peço a Ti que derrame o Seu Espírito Santo sobre a minha vida, para me auxiliar a domar a minha língua. Através das minhas palavras, posso abençoar ou amaldiçoar a minha vida e a de outras pessoas.
Creio no seu plano perfeito em minha vida e quero contribuir para que ele se cumpra de acordo com a sua vontade e no seu tempo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Em 1 Coríntios 10, de 9 a 11 diz: Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Colocar o Senhor à prova significa testar a sua paciência, tornar-se uma prova para Ele, fazer uma avaliação crítica dele e explorar a sua bondade. Quando murmuramos, nos queixamos ou reclamamos, estamos fazendo uma crítica ao Deus que servimos. Ao murmurar, os israelitas abusaram da bondade de Deus, por isso foram destruídos. Isso está registrado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento para que nos sirva de lição. Em outras palavras, está escrito e repetido para que possamos ver o erro que cometeram e não voltemos a repeti-lo. Eles murmuraram e enfrentaram a morte e a destruição. Deveríamos ser mais cautelosos com esses exemplos para não segui-los. Além de envenenar o futuro, a murmuração e a queixa também podem envenenar o presente. Uma pessoa que murmura e se queixa pode ficar muito doente. Palavras podem afetar o corpo físico. Elas podem trazer cura ou podem abrir a porta para a doença. Doença traz doença. No livro de Provérbios 15:4 diz que a língua tem um poder de curar. Diz assim: a língua serena, ou seja, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Pense nisso. Uma pessoa que tem uma mente calma e tranquila tem saúde para o corpo. Ao contrário no que diz Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, a língua perversa, cheia de inveja, ciúme e ira, pode na verdade destruir o corpo físico. Ira é raiva, e a maioria das pessoas que murmura está com raiva de alguma coisa. Por isso podemos afirmar que as pessoas que se queixam, murmuram e reclamam não têm a mente calma e tranquila. O louvor e a ação de graças liberam energia e cura física. Quando se sentir mal fisicamente ou emocionalmente, louve a Deus na igreja ou em casa, que experimentará uma libertação de todos os sintomas negativos. Creio que uma pessoa deveria se sentir ótima pela manhã, depois de uma boa noite de sono. Mas por vezes, em momentos de desgaste físico, podemos nos sentir mal pela manhã. Discipline-se de passar um tempo de qualidade com o Senhor nas suas manhãs, incluindo tempo de louvor e ação de graças. Pode ter certeza que isso será maravilhoso para você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Ele considera que estamos abusando da sua bondade. Deus é bom e quer nos ouvir falando da sua bondade. Ore comigo assim: meu Senhor, me perdoe. Me perdoe pelas vezes que murmurei, que falei contra meu irmão, que disse palavras torpes e sem sentido. Minhas palavras ao longo da minha caminhada trouxeram graves consequências para a minha vida. Me ajude, meu Deus, através da ação do Espírito Santo, para que de minha boca saiam apenas palavras que retratam a sua bondade. Me afaste e me proteja da inveja, da ira, do ciúme e da língua perversa.
Quero apenas te louvar e agradecer com meus lábios e me tornar uma pessoa cheia da tua graça, levando palavras cheias de unção e de encorajamento aos meus irmãos. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvor e ação de graças abre a porta para a vida. Em Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Em Provérbios 13, 3 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Esses versículos comprovam que a pessoa que guarda a boca protege a alma, mas quem não guarda a boca pode trazer destruição à sua vida. Quando os israelitas foram para o deserto, um dos problemas com que Deus teve de lidar repetidamente foi a murmuração. Era uma viagem de 11 dias, do Egito à Terra Prometida, segundo Deuteronômio 1:2. Mas depois de 40 anos, eles ainda vagavam no deserto da morte e da destruição. Jesus, no entanto, entrou no deserto de sua aflição com uma atitude louvável. Ele continuou a louvar a Deus, independentemente da circunstância, recusando-se a murmurar, e como resultado Deus o ressuscitou da morte para a nova vida. Isso deveria ser uma lição para nós. Deveríamos nos guardar da tentação de murmurar e nos queixar, e propositadamente escolher oferecer sacrifícios de louvor e ações de graças, conforme diz em Hebreus 13:15. Podemos escolher murmurar e não sair do lugar, ou louvar e ser exaltados. Em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre ações de graças, e isso é um grande antídoto para o veneno da murmuração. Enfatizo que a murmuração é um dos principais problemas entre os cristãos. Devemos tratar da tentação de murmurar como uma praga, porque ela tem efeito semelhante em nossa vida. A murmuração enfraquece, enquanto as ações de graças liberam poder para trazer respostas às nossas orações. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz que as ações de graças põem nossas petições em linha com a aprovação de Deus. Ser grato é prova de maturidade. Demonstra que estamos maduros espiritualmente para lidar com qualquer tipo de promoção ou aumento. Ser grato também pode ser um sacrifício. Se não somos gratos, ou se nossas circunstâncias não ditam isso, as ações de graças podem se tornar uma oferta sacrificial feita pela fé, em obediência, porque amamos ao Senhor e queremos honrar a sua palavra. Ore comigo assim: Senhor, venho no dia de hoje agradecer somente. O Senhor tem sido misericordioso e bondoso comigo. Agradeço pelo dom da vida. Me libertei, Senhor, da murmuração, da lamentação e da queixa, que me levam à destruição. Tenho consciência hoje que a gratidão, mesmo em meio às tribulações, é uma oferta sacrificial pelo meu amor a Ti. Te louvo, te adoro, te agradeço. Obrigado, Deus, pela transformação da minha vida e por me fazer uma pessoa melhor a cada dia. Que o Espírito Santo continue me guiando e conduzindo os meus passos rumo ao futuro que o Senhor reserva para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A língua tem vontade própria. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em tempos de prova, a língua parece ter vontade própria. Às vezes parece que a língua tem um motor que alguém ligou quando você menos espera. É muito importante ser responsável por nossos pensamentos, porque a fonte da palavra é o pensamento. Satanás sugere um pensamento como: eu não posso mais continuar assim. O que vai acontecer depois, já sabemos. A língua dispara e verbaliza o pensamento. Como o problema começa na mente, a solução deve estar lá também. Devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, como diz na passagem. Devemos lançar fora as imaginações erradas. A mente é o campo de batalha e deve ser renovada completamente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme diz em Romanos 12, 2. A boca nunca será controlada, a menos que a mente seja controlada. Satanás quer controlar nossa mente. O Espírito Santo também quer controlar nossa mente. Mas ele nunca nos força a isso. É nossa escolha. Ele nos guia na direção certa e nos revela os pensamentos errados. Por isso devemos escolher lançar fora o pensamento errado e pensar em alguma coisa que produzirá bom fruto, como somos instruídos em Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. No Salmo 19:14, o salmista ora: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Observe que ele menciona tanto a boca quanto a mente. É porque elas trabalham juntas. Acho que algumas pessoas tentam controlar a língua, mas não fazem nada sobre seus pensamentos. É como arrancar as folhas de uma erva daninha e deixar a raiz. Em pouco tempo, ela crescerá novamente. Ore comigo assim: misericordioso Deus, aprendi que a fonte das palavras que saem da minha boca vem dos meus pensamentos. Entendo também que Satanás vem sugerindo pensamentos errados em minha vida, fazendo com que as palavras erradas sigam. Levo todo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus e lanço fora toda imaginação e pensamentos errados que não correspondem aos pensamentos de Deus. Quero renovar a minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em minha vida. Escolho hoje, Senhor amado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que meus pensamentos sejam cheios do que é justo, puro, amável, de boa fama, cheios de virtude e louvor. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fale menos e ouça mais. Em Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você ouviu ou leu qualquer ensinamento sobre a língua, provavelmente passou por esse versículo várias vezes. Já o mencionei em várias mensagens, mas ele é tão vital que vale a pena revê-lo. Pense sobre ele por um momento. A morte e a vida estão no poder da língua. Temos alguma ideia do que isso significa? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível, como o fogo, a eletricidade ou até mesmo a energia nuclear, bem debaixo do nosso nariz. Um poder que pode produzir vida ou morte, dependendo de como é usado. Com esse poder temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal, um grande benefício
ou um grande malefício. Podemos usá-lo para criar morte e destruição, ou para criar vida e saúde. Nós podemos falar de doença, enfermidade, dissensão e desastre, ou de saúde, harmonia, exortação e edificação. A escolha é nossa. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Observe que a segunda parte de Provérbios 18, 21 diz que comeremos do fruto de nossa língua. Isso lembra o princípio espiritual de que colhemos aquilo que plantamos. Se semearmos para a carne, da carne ceifaremos ruína, decadência e destruição. Mas ao semearmos para o Espírito, do Espírito ceifaremos vida, saúde e abundância. Sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa pelo seu futuro? Esse poder está bem debaixo do seu nariz. Existe um livrinho que fala sobre como Deus está procurando por águias que voem alto. Homens e mulheres íntegros que tomarão posição, manterão suas palavras, honrarão seus compromissos e viverão em santidade. Neste livro diz: é terrivelmente difícil ser uma águia que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus. Às vezes é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar ao Senhor, quando ao redor todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo. Você está usando a sua língua para exortar e edificar ou para desencorajar e destruir? Você a usa para edificar a si mesmo e aos outros ou para destruir? Você tem ideia do quanto as palavras de sua boca são importantes? Se existe uma área na qual precisamos exercer disciplina e domínio próprio, é na escolha de nossas palavras. Outro ponto importante: existem pessoas que falam demais. O que dizem por vezes não é ruim, é só tagarelice. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que se falarmos demais, vamos ter problemas. Quando você fala demais, poderá se sentir desconfortável e perder a sua paz. Não por falar alguma coisa má, mas simplesmente porque você precisa ficar quieto e ouvir. Ore comigo assim: Senhor, peço sua intervenção nesse dia. Me ajude, Senhor, a controlar a minha língua. As palavras que saem da minha boca podem trazer vida ou morte. Por vezes falo o que não devia e por outras falo demais. Peço sua ajuda, Senhor, através do seu Santo Espírito, para que eu exerça o autocontrole sobre as palavras. Que ele me avise instantaneamente quando eu estiver falando demais ou quando as palavras não sejam para edificação. Assim eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.